Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Ricardo Figueira, esse canal que tem como objetivo estudar temas bíblicos e já aqui no começo já quero te convidar a dar o seu like, a você fazer o seu comentário, a você compartilhar e inscrever-se. Nesse vídeo eu vou te dar mais 4 dicas poderosas, esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos, aonde eu tô dando dicas para que você entenda um pouco mais das Sagradas Escrituras, porque se você é como eu, quando você vai ler a Bíblia, você vem com muitas dúvidas, né? Você vem com muitos receios de se o texto que você está lendo, a interpretação que você está tendo é a correta, se quando o autor escreveu aquele texto era isso mesmo que você está entendendo. A primeira dica que eu quero te dar é que quando você for ler o texto bíblico, você separe se esse texto é literal, se ele é alegórico ou é figurado, e eu explico. Tem momentos que você vai ler na Bíblia textos que ele está escrito de forma literal. Por exemplo, quando Jesus vira e fala: "Eu sou o Filho do Homem", e o que quer dizer ele é Filho de Deus que se fez homem. Então era de forma literal. Você está lendo aquilo e o que você está lendo é o que de fato está acontecendo. Jesus é o Filho do Homem, Filho de Deus que se fez homem. Só que às vezes o texto que você está lendo, ele não está escrito de forma literal. Às vezes ele foi escrito de forma figurada. Por exemplo, como está escrito em João, capítulo 10, versículo 9. Jesus vai falar assim: "Eu sou a porta". Então Jesus está colocando-se como um símbolo, como porta, explicando que ele é um caminho, ele é um acesso. Então ele vai se considerar como porta. Então, naturalmente, ele não está falando nesse momento de forma literal, ele está falando de forma figurada. Só que eu queria que você prestasse atenção, porque existe uma terceira forma, que é a forma alegórica, que não é figurada e nem é literal. E eu convido você a abrir a Bíblia, na minha versão aqui, NVI, em Marcos, capítulo 11, versículo 23, tá assim: "Eu lhe asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito." Esse texto, ele não foi escrito de maneira literal. E ele propriamente não está numa figura, não está escrito de maneira figurada. Ele está escrito de uma maneira alegórica. Ele está, inclusive nesse momento, de forma como hipérbole. Você provavelmente nunca viu alguém orar para um monte e o monte foi até o mar se jogar. O que Jesus estava querendo explicar nesse momento é que, neste exemplo, que se você tiver fé, nada é impossível. Então, como Jesus queria mostrar através de uma ilustração qual é o limite da fé, ele vai falar para os ouvintes daquele momento que provavelmente Jesus estava apontando para um monte e falou: "Olha esse monte. Se você tiver fé e não duvidar, você falará esse monte e jogará no mar." Então ele está aproveitando aquele recurso que ele tinha, visual, para explicar qual é o limite da fé, que é, na verdade, sem limite. Então, toda vez que você lê um texto bíblico, é uma primeira dica poderosa que eu quero te dar, perceba se esse texto que você está lendo, ele é literal, se ele é figurado, ou se ele está sendo escrito de uma forma alegórica. Tudo bem? Segunda dica que eu quero te dar é você usar de um recurso de mapa bíblico. Então você vai ver aí na tela, por exemplo, um exemplo de mapa bíblico. E por que é importante você ter um mapa bíblico? Porque você vai ver, ainda falando de Jesus, que eu tinha muito essa dúvida no começo, quando eu começava a ler a Bíblia, ter um pouco mais de hábito de leitura das Sagradas Escrituras. Eu tinha uma certa dificuldade de entender quando se falava em geografia. Jesus nasceu em Belém, mas morou no Egito, mas ele é chamado de Nazareno porque ele
eu tinha dúvida se ele nasceu em Nazaré ou nasceu em Belém, mas o ministério de Jesus era numa cidade chamada Cafarnaum, e ele passou por Tiro e Sidom e também pregou em Decápolis, que é uma região que tem, o nome já fala, né? Decápolis, Deca de 10 e Polis de cidades, 10 cidades que tinham influência romana. Então eu tinha uma certa dificuldade de entender, e Jesus vai ser crucificado ao lado de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Então eu tinha uma certa dificuldade de entender essa questão geográfica. Então é importante você ter um mapa bíblico que ele vai te ajudar a você contextualizar naquele momento que você está lendo que região que de fato está acontecendo aquele texto. Terceira dica poderosa que eu te dou é você ter um plano de leitura bíblica. O que é isso, Ricardo? Quero aproveitar e agradecer o Douglas. Nós estamos aqui no estúdio Good Vibes. Então, Douglas, você sabe que quando as pessoas conversam comigo, eles falam o seguinte: Ricardo, eu quero ler a Bíblia, eu peguei de Gênesis e vou ler todo dia um trecho, um versículo, um capítulo. E eu quero esse ano, né? Nós estamos ainda na data de hoje, está sendo gravado, 31 de janeiro. Então tem gente que está pegando a Bíblia, quer ler a Bíblia inteira no ano, né? Mas eu quero te dar algumas dicas quando você fala em ler a leitura bíblica. Eu queria que você colocasse um cronograma para você ler a Bíblia. Tem gente que vai começar de Gênesis e vai ler direto até Apocalipse. Esse é um recurso, esse é um método que você pode utilizar. Existe um outro método que eu, inclusive, te aconselho, é que você leia primeiro o Novo Testamento e depois o Antigo. Porque provavelmente você já está muito mais familiarizado com textos do Novo Testamento, que vai falar de Jesus, as cartas de Paulo. Você vai estar muito mais familiarizado, vai ser uma leitura mais fácil de você compreender, e depois você pode ir para o Antigo Testamento. Mas você vai encontrar na internet diversas sugestões de cronogramas, mas ainda que você não leia de Gênesis a Apocalipse, ou que você não queira ler, como eu disse, iniciando pelo Novo Testamento e indo depois para o Antigo, eu sugiro que você tenha algum cronograma. Existem cronogramas bastante interessantes que eu já vi, inclusive que eles vão sugerir os livros mais fáceis, de mais fácil entendimento bíblico, e depois você vai lendo e vai se aprofundando, mas que você tenha um cronograma. Se você aceitar uma dica, o livro mais fácil, no meu entendimento, da Bíblia é o livro de Marcos. Então, se você não está acostumado a ler a Bíblia, quer começar o seu plano de leitura, comece com Marcos. É um livro curto, é um texto simples, uma linguagem bastante didática, e eu tenho certeza que você vai ler o livro de Marcos e você vai compreender boa parte, ou se não tudo, do que está escrito nesse livro, nesse Evangelho de Marcos, tá bom? E a quarta dica que eu quero te dar nesse vídeo é você ler a Bíblia em formato devocional. Ricardo, o que é isso? Você vai entender a diferença. Normalmente a gente lê a Bíblia da seguinte forma. Eu estou aqui em Salmos, capítulo 1, versículo 1. Vai estar escrito assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no seu tempo, e as folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Essa é a leitura do texto que está aqui, a minha versão aqui está em NVI. Mas a dica que eu te dou agora é você ler a Bíblia em formato devocional. Então você vai fazer a sua leitura, você falará em primeira pessoa. Olha a diferença. Eu vou sugerir você ler assim: como sou feliz, olha, em primeira pessoa, como sou feliz porque eu não sigo o conselho dos ímpios, não imito a conduta dos pecadores e nem me assento na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a minha satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medito de dia e de noite. E como árvore plantada à beira das águas correntes, dou o fruto no tempo certo,
e as minhas folhas não murcham, e tudo o que eu faço prospero. Tudo bem? E aí você me fala se está fazendo sentido, se está te ajudando. Essas dicas poderosas, são um grupo de 16 dicas que eu estou dando. Esse aqui é o terceiro vídeo, e eu peço que você faça o seu comentário aqui nesse vídeo, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado se você também assistiu o vídeo número 1 e número 2, e eu espero que esteja sendo de bastante utilidade para que você conheça um pouco mais das Sagradas Escrituras, tá bom? Douglas, obrigado, um beijo no seu coração, e saiba, Jesus tem um plano em sua vida. Abração.